pessoal, nós somos representantes do Grupo Manhattan e estamos aqui para exibir um vídeo institucional relacionado ao nosso trabalho de IPI. Pois é, pessoal, a crise energética no Brasil, de acordo com Adriano Pires, ela vem acontecendo já há bastante tempo e um dos fatores fundamentais para ter acontecido essa crise é porque o nosso sistema elétrico se baseia muito na hidrelétrica e isso depende muito da sazonalidade. Como a gente está vivendo uma época de seca ultimamente, a gente acabou sofrendo por isso aí, a questão da crise que acontece e é real, tanto que vocês podem ver que a conta de energia de vocês subiu, caramba, né? E infelizmente isso também foi por falta de planejamento. Poderia ter sido amenizado dependendo do planejamento que fosse diferente. Devido à falta de planejamento estrutural da planta energética brasileira, hoje vivemos essa crise. Um país que 80% da sua energia é gerada por hidrelétricas, uma crise energética que afeta não só o Brasil como o mundo, sem ter recursos e disponibilidade para gerar outro tipo de energia, planejamento e com a falta de... Você consegue retomar o raciocínio que eu vou cortar. Tomada 2, agora ação! Calma aí. É importante a gente lembrar também que o governo ele precisa de ter um plano alternativo no caso, como a nossa matriz energética depende da hidrelétrica, depende da sazonalidade, o governo tem que ter um plano de recurso alternativo, que no caso existe, que são as termoelétricas. Infelizmente, as termoelétricas que existem no país, elas não dão conta de gerar sozinha a energia suficiente para o país inteiro. Então, mesmo com as termoelétricas ligadas e funcionando, a gente pagando tarifa vermelha lá da bandeira e tal, a gente não vai conseguir ter a quantidade de energia suficiente que a gente precisa só dependendo da termoelétrica. Se caso a hidrelétrica der um problema, a gente não conseguir funcionar. Pera aí. O problema do Brasil, de fato, são as matrizes energéticas. Está na matriz energética. O Brasil, eles investem muito em hidrelétricas, que não é errado, né? Porque o Brasil tem bastante recurso natural para isso. De acordo com o Omar Aboud, que ele é ex-chefe de gabinete, diretor-geral e ex-superintendente de comunicação social da Agência Nacional de Energia Brasileira de Energia Elétrica, ANEEL. O Omar Aboud, ele comenta aqui que às vezes por falta de planejamento o governo acaba criando hidrelétricas sem reservatório e fica tentando suprir isso construindo termoelétricas. Só que as termoelétricas elas são mais caras do que os reservatórios e são mais poluentes também, ou seja, não tem nada de positivo nisso. Hoje em dia as termoelétricas representam 17%, mais ou menos 17% ou mais um pouco da matriz energética brasileira e caiu um pouco, né, a dependência das hidrelétricas, né, que caiu para cerca de 80%, ainda tem as suplementares que são as matrizes de energia eólica e a solar, mas também depende da sazonalidade, então não tem como você confiar também nessas matrizes. O próprio Omar, ele comenta que é uma pena a falta de investimento na matriz de energia nuclear, porque é uma forma segura, ele mesmo fala que é uma forma segura de energia, uma fonte segura de energia e que esse investimento não tem simplesmente por questões demagógicas, entendeu? O Brasil precisa estudar melhor esse plano energético, precisa de se precaver melhor e criar um plano que consiga
suprir as necessidades, a demanda que o Brasil precisa, né? Porque a gente tem uma nação forte, uma nação grande, entendeu? São muitos brasileiros, é um país muito grande, então realmente é complicado de lidar, né? E eles falam, né, que a energia eólica é complementar e que a solar é complementar, mas a hídrica também depende da sazonalidade, ela depende do clima também. Tem que ser complementar. Então, eu não vejo como beleza, a gente tem muito recurso hídrico, a gente tem muito recurso hídrico, se a gente souber aproveitar isso, souber gerir isso de forma correta, que é coisa que o Brasil não soube fazer, né? Como é que você faz uma hidrelétrica e você não investe num reservatório, entendeu? É uma coisa bem mais barata do que ficar criando termoelétricas que poluem o ambiente, que são bem mais caras da conta tarifária da bandeira. Sendo que podia investir no reservatório, deixar de investir um pouco em termoelétricas que são mais caras, que poluem, e esse mais caro ele acaba fazendo diferença onde? No bolso do consumidor, entendeu? A gente que paga mais caro, entendeu? Então, assim, a falta de planejamento do governo, além de deixar a gente na mão na questão elétrica, ainda acaba cobrando mais caro do consumidor. O consumidor acaba arcando com isso por falta de planejamento do governo, entendeu? A matriz energética nuclear é uma matriz que é segura, é uma energia limpa, mas que não há investimento devido a motivos demagógicos. Ou seja, as pessoas com falta de conhecimento têm uma impressão ruim, uma impressão negativa da energia nuclear, né, ver esses poucos acidentes que aconteceram ao redor do mundo. O país deixa de investir em novas modalidades de energia e acaba investindo em outras que acabam dependendo da própria sazonalidade que o país vem vivendo, como a energia eólica, que depende dos ventos, se não tiver vento também não funciona. A energia solar, se a gente pegar uma semana chuvosa, também não vai produzir o que o país necessita. E acaba voltando no mesmo patamar que o país está hoje, né? Pois é, de acordo com o Alexandre Street, desde julho de 2014, nós já temos indicações técnicas de que a população está empregando algum tipo de técnica para reduzir o consumo de água e energia. Então isso já foi passado para a população, principalmente a população do Sudeste, que vem ressaltando a necessidade que a gente tem de usar com consciência e tentar encontrar um meio para sair dessa crise que estamos vivendo, que é a crise energética. Que é apagão direto, principalmente na noite, entendeu? Eu acho que é o horário que tem um pico de consumo, que é o horário que todo mundo chega em casa e tudo mais. Era a hora ali que às vezes acabava a energia, por 1 hora, 2 horas, entendeu? Só de 8 não teve apagão. Tinha apagão. Porque quando o Fernandinho foi pra cama, nós falamos lá no Bom, eu lembro que tinha apagão. Adriano Pires falou que não chegou a ter um apagão. Sim, tinha faltas esporádicas de luz, mas apagão mesmo, a cidade apagada, não teve, porque a população reduziu o consumo. Aí, vou falar sério, a instituição pagou pra caralho. Quer saber mais? Assista a nossa apresentação no dia 10 de dezembro. Local. Aqui na Faculdade Novo Milênio. Esse foi o grupo Rata. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. E falou, pessoal. Até a próxima. Aí falou pra caralho, vou cortar essa porra toda. Corta todo mundo! Ainda 20 minutos de vídeo. Tem 22 minutos. Não, vou fazer uns 8 minutos. Não, uns 5 minutos eu acho. Depende, né, mano? Não tem que ver na realidade. Você. Caralho, esses livros aqui, nada a ver com o que a gente tá falando, ó. Tá aqui Você tá gravando ainda, pô? Tá na biblioteca da faculdade, ó. Não tem nada a ver, cara. Esse livro tava aqui, já te deixou empilhando aqui só pra ficar bonito. Esse aqui foi o livro que o André Diego trouxe pra dermatologia ter conhecimento, cara. Esse, na moral, pra ele